Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio e os slides correspondentes que são publicados no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Nós não repetimos o texto da revista. A nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares à lição. E por isso alguns têm dificuldade em acompanhar o nosso raciocínio. Essa dificuldade é superada quando o irmão acessa o texto de apoio e os slides correspondentes. Lá os irmãos vão encontrar o desenvolvimento da exposição que aqui nós fazemos. Além do nosso texto, o site do portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos da faixa etária dos adultos do currículo da Escola Dominical da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O site do portal Escola Dominical também disponibiliza textos de apoio, videoaulas e slides de todas as faixas etárias do currículo da Escola Dominical da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, disponibilizamos também breves comentários em áudio das leituras diárias propostas na revista de adultos. O irmão terá a oportunidade de ter um momento devocional e ainda obter ainda maiores informações a respeito da lição. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós disponibilizamos a transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Essa reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. O irmão poderá presencialmente ou através do chat interativamente elucidar as suas últimas dúvidas para a aula da Escola Bíblica Dominical. Esta reunião se realiza no templo sede do Ministério do Belém, na rua Doutor Fon, 140, no bairro do Belenzinho, no 4º andar, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nós estamos num trimestre bíblico, estamos estudando o Evangelho segundo escreveu João. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral, que é o consultor doutrinário e teológico tanto da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, quanto da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E hoje, ainda no primeiro bloco do trimestre, onde nós estamos estudando a segunda parte do Evangelho segundo João, os irmãos se recordam que o Evangelho segundo João ele é dividido em 4 partes pela maior parte dos estudiosos da Bíblia. A primeira parte é a introdução, que vai do capítulo 1, versículo 1, até o versículo 14 deste mesmo capítulo 1. Depois a segunda parte, que fala do ministério público de Jesus. Começa no capítulo 1, versículo 15, e vai até o final do capítulo 12. Nesta parte do Evangelho, João seleciona 7 sinais feitos por Jesus, dos quais 5 só ele comenta, só ele registra, e nestes sinais, ele, em volta destes sinais, ele
coloca episódios e discursos de Jesus para provar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Deus que se fez homem para salvar a humanidade. Pois este é o objetivo do seu evangelho. E nós estamos, então, estudando esta segunda parte. E este primeiro bloco fala deste ministério público de Jesus. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, que tem como título O Bom Pastor e Suas Ovelhas. Nós estaremos estudando o chamado Discurso do Bom Pastor, que ocupa o capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu João. Na verdade, nós temos aí dois discursos. O primeiro, propriamente, o discurso do bom pastor, e depois, já na festa da dedicação, Jesus é confrontado pelos judeus e ele, então, complementa este discurso do bom pastor. O bom pastor e suas ovelhas. Na lição passada, nós estudamos aqui o discurso de Jesus sobre a sua missão, quando Jesus diz que ele é a verdade que liberta, e isto está no capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João. Após Jesus ter se ocultado, porque os judeus que não criam nele quiseram apedrejá-lo, porque ele havia dito que ele era Deus, e isso causou a fúria dos judeus que estavam ali no templo, e então Jesus saiu do meio deles. Segundo os estudiosos da Bíblia, na chamada harmonia dos evangelhos, que é aquela tentativa de se colocar em ordem cronológica todos os relatos dos 4 evangelhos, Jesus, que estava no templo, quando tentaram apedrejá-lo, ele volta para a Galileia. E pouco depois ele sai da Galileia, e quando ele sai da Galileia, alguns dias depois, é a chamada partida definitiva da Galileia. Jesus saindo da Galileia, ele vai para Pérea, da Pérea depois ele vai para Jerusalém, e lá ele vai ser preso, morto e ressuscita. Então, ele, quando há esta tentativa de apedrejá-lo, Jesus vai para a Galileia, e lá, então, depois ele retorna da Galileia, passa pela Pérea, e aí vai para Jerusalém novamente. E é neste momento que ele cura um cego de nascença. Não há uma lição a respeito desta cura, mas o discurso do bom pastor, ele se dá em função desta cura do cego de nascença. Então, por isso, nós começamos a lição falando desta cura do cego de nascença, que está registrada no capítulo 9 do Evangelho segundo João. Jesus vinha novamente para Jerusalém, estávamos no inverno em Israel, porque o capítulo 10 vai dizer que Jesus participa da chamada festa da dedicação. Daqui a pouco falaremos a respeito dela. E então Jesus, voltando a Jerusalém, ele vê um cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntam: quem havia pecado? Aquele cego ou os pais, para que ele nascesse cego? Alguém pode pedir uma informação? Como é que os discípulos sabiam
que aquele homem havia nascido cego. Alguns estudiosos da Bíblia, e principalmente mencionamos aqui o saudoso pastor Ailton Muniz de Carvalho, entendem que este homem não tinha os globos oculares. Então havia 2 buracos aqui em vez dos olhos. E, portanto, era evidente que aquele homem havia nascido cego. Por isso que os discípulos identificaram que aquele homem havia nascido cego. E então eles perguntam a Jesus quem havia pecado, se aquele homem ou seus pais, para que ele nascesse cego. E aqui nós vemos já um primeiro problema, que é o problema do julgamento precipitado e o problema de associar uma doença, uma deficiência a um pecado. Isto hoje ainda acontece. A teologia da confissão positiva, ela diz que a doença, a dificuldade, o problema é sempre fruto de pecado. Se é verdade que nós ficamos doentes por causa do pecado dos nossos pais, nós, em razão da natureza pecaminosa, em razão da entrada do pecado no mundo, o mundo passou a ser maldito, a terra foi amaldiçoada, e nós passamos a ter doenças, passamos a ter enfermidades, mas nem sempre uma doença específica é resultado de pecado. É consequência da entrada do pecado no mundo, mas não uma prática de pecado. E para os discípulos, o fato daquele homem ter nascido cego era a prova de que ou ele pecou ou seus pais pecaram. E Jesus, então, disse aos discípulos que nem ele tinha pecado, nem os seus pais. Mas ele tinha nascido cego para se manifestar nele as obras de Deus. Havia o propósito divino de Jesus curar um cego de nascença. Ora, para que Jesus curasse um cego de nascença, era preciso que alguém nascesse cego. E foi por isso que aquele homem nasceu cego, para que Jesus mostrasse o seu poder curando. Essa cura do cego de nascença é o segundo maior milagre, podemos dizer assim, de Jesus, porque ele cria os olhos daquele homem. Quando ele unta lodo e coloca ali nos 2 buracos, como dizia o saudoso pastor Ailton Muniz de Carvalho, ele estava como que repetindo Deus formando o homem do pó da terra. Ele estava ali formando do pó da terra os olhos daquele homem, demonstrando a sua deidade, demonstrando a sua humanidade e divindade. Mas os discípulos já punham a culpa naquele homem. Aquele homem viveu anos, porque o texto, nós não vamos desenvolvê-lo muito, porque não é o tema da nossa lição propriamente, mas aquele homem já era maior de idade, tanto que os seus pais, quando são chamados, dizem, ele é maior de idade, perguntem a ele. Então, ele deveria ter, no mínimo, 25 anos para frente. Foram anos e anos em que ele era cego e mendigava para que Deus pudesse manifestar nele a sua obra, o seu poder. Então, não sejamos precipitados. Muitas vezes, uma dificuldade, uma deficiência, uma doença vem à nossa vida para que Deus manifeste em nós o seu poder. E Jesus, então, cospe no chão, faz lodo, unta os buracos onde ficariam os globos oculares daquele homem e manda que aquele homem se lave no tanque de Siloé. E ele, então, se lava no tanque do Siloé e volta vendo. As pessoas que o conheciam, pois ele ficava ali naquele lugar mendigando há anos, começam a dizer, será que é ele ou não? Porque agora ele estava com olhos, né? E ele diz, não sou eu. Aí eles o levam para os fariseus. E os fariseus
perguntam a ele o que aconteceu, e ele diz que o homem chamado Jesus untou seus olhos, mandou que ele se lavasse no tanque de Siloé, e Siloé quer dizer enviado, isso é importante aqui, e ele foi, lavou e voltou vendo. Aí os fariseus começaram a indagá-lo novamente, chamaram seus pais para saber se ele realmente tinha nascido cego, e insistem com aquele homem repete a história, e já havia um clima extremamente contrário a Jesus. Tanto que quando os pais são chamados, eles dizem que o seu filho era cego, mas não diz como é que ele tinha visto, eles não sabiam, porque eles não tinham visto. Por quê? Porque o texto diz lá em João, capítulo 9, versículo 22. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então já havia uma ordem, uma orientação para expulsar da sinagoga todas as pessoas que confessassem que Jesus era o Cristo. Já havia uma perseguição aos seguidores de Jesus. E aquele homem, por ter dito que Jesus o havia curado, por ter dito que ele achava que Jesus era profeta, ele foi expulso da sinagoga. É o que diz o capítulo 9, versículo 34. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: Tu já o tens visto, e é o que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. Então, aquele homem acabou se convertendo. Ele havia dito que Jesus era profeta, foi expulso da sinagoga por isso, e quando encontrou com Jesus, Jesus se identificou como o Cristo, e ele creu e o adorou, quer dizer, o reconheceu como Deus. E Jesus não negou a adoração, o que é prova de que ele é Deus. E aí então Jesus diz para aquele homem: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. E aí os fariseus que estavam ali disseram: Nós somos cegos? E Jesus disse: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, mais uma vez, Jesus mostra aos incrédulos que, por eles não creem nele como Cristo, como Deus, como Cristo, Filho do Deus vivo, eles morreriam nos seus pecados. A salvação, ela só existe quando nós cremos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E é a partir desta constatação que Jesus vai trazer o discurso do bom pastor. O discurso do bom pastor, ou, como gostam alguns, da ilustração do bom pastor. Um ponto que nós já devemos aqui observar é que não se trata de uma parábola. No Evangelho segundo João, não há parábolas. Mas, irmão Caramuru, lá no capítulo 10, no versículo 6, está escrito assim: Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Então é uma parábola. Está escrito aqui. Realmente, na versão Almeida Revista e Corrigida, na versão Almeida Revista e Atualizada, na versão, acho que na Bíblia de Jerusalém, em outras versões, está escrita aí a palavra em português parábola. Mas se nós formos ao grego, lá no grego nós temos a palavra paroimia, que não é parabole,
Parabolê é a palavra grega para parábola. Parábola é uma história que se conta para, com dados naturais, dados do cotidiano, eu trazer lições espirituais. Isso é uma parábola. E estava profetizado que Jesus ensinaria por parábolas. O Salmo de número 78, versículo 2, Asaf diz: abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Mas aqui não é uma parábola, a palavra grega é paroimia. Por isso, outras traduções, como a Nova Versão Internacional, a Nova Almeida Atualizada, elas falam em comparação. E a Nova Versão Transformadora fala em ilustração. Por quê? Porque Jesus aqui faz uma ilustração. Ele não conta uma história, ele faz uma comparação. Ele usa de uma figura. A parábola tem um enredo, tem uma narrativa. E nesta narrativa que fala de coisas naturais, nós apreendemos lições espirituais. Aqui, Jesus faz uma comparação. Ele não conta uma história, ele só faz a comparação. E então, nós não temos uma parábola, nós temos sim uma comparação ou uma ilustração. Por isso que podemos dizer que é a ilustração do bom pastor. Jesus estava mais uma vez falando da recusa dos judeus em crer que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Eram cegos porque diziam que viam. E então Jesus vai fazer esta ilustração, que é uma ilustração muito conhecida do povo. Por quê? Porque Jesus vai usar a figura do pastor. E podemos dizer que não há atividade mais ligada ao povo de Israel do que a agropecuária, do que o pastoreio de ovelhas. Foi assim que os filhos de Israel se identificaram para Faraó. Lá no livro do Gênesis, capítulo 47. Gênesis, capítulo 47, versículo 3. Então disse Faraó a seus irmãos, eram os irmãos de José, portanto, os patriarcas das tribos de Israel: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Os filhos de Israel eram descendentes de pastores de ovelhas. Então, se havia algo próprio da cultura dos judeus, era a atividade do pastoreio de ovelhas, é a criação de ovelhas. E então Jesus, querendo tirar a cegueira espiritual daquele povo, ele apresenta uma ilustração para que eles entendessem qual era a sua missão, para que eles entendessem que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui nós vemos, irmãos, uma insistência de Jesus em se fazer conhecido, em ser reconhecido. Essa é a insistência que nós devemos ter na pregação do Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Muitos poderiam dizer: olha, já que eles resistem a Jesus, Jesus devia desistir, deixar de insistir. Não, nós temos de insistir. Por quê? Porque
Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Deus quer que todos os homens se salvem. Então nós devemos insistir sempre para que as pessoas recebam a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Como dizia o saudoso pastor Severino Pedro da Silva, devemos insistir, persistir e não desistir. Jesus, mesmo sabendo que eles se recusavam a recebê-lo, mesmo sabendo que eles o iriam rejeitar, ele insiste, ele faz a sua parte. E ele então agora conta a comparação do bom pastor. Algo que todos podiam entender. Algo que era visceral na vida de todo israelita. E Jesus começa dizendo: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então, ele já começa dizendo o seguinte: olha, quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem procura entrar no curral das ovelhas, no aprisco, por outra parte, ele é ladrão e salteador. A mesma coisa a gente pode trazer para os nossos dias. Se vocês encontrarem uma pessoa tentando entrar numa casa, pulando um muro, tentando entrar pela janela, vocês chamam a polícia. Por quê? Porque aquela pessoa é um ladrão. Se fosse o dono da casa, teria a chave e entraria pela porta. Eu me lembro, certa feita, quando eu esqueci a chave em casa, meus pais tinham saído e eu tinha que entrar em casa, porque eles iam, inclusive, demorar bastante, se não me engano, e eu nem ia poder ficar horas na rua. Aí eu resolvi pular o muro. E quando eu estava pulando, eu estava pensando, se alguém passar por aqui e não me conhecer, vai achar que eu sou um ladrão. É isso que Jesus está dizendo. Agora, Jesus está dizendo o quê? Que ele entrou pela porta. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, Jesus ele entrou pela porta, ou seja, ele veio cumprir a vontade do Pai. Ele estava de acordo com a vontade do Pai. Pastor Luiz Henrique de Almeida Silva, que é o pioneiro das aulas de EBD na internet e que também é um dos nossos comentaristas aqui do portal Escola Dominical, ele desde o início do portal, ele cede o seu material para que nós publiquemos aqui, ele mostra que Jesus entrou pela porta, ou seja, ele se fez homem para, como homem, viver neste mundo sem pecado, para, como o Cordeiro de Deus, tirar o pecado do mundo, entregar a sua vida pela humanidade. É exatamente isso que Jesus vai dizer neste sermão. Ele diz assim: por isso, capítulo 10, versículo 17, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Ele veio pela porta. Qual era o plano de Deus? Da semente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente e terá o seu calcanhar ferido. O Salvador, ele tinha que ser um homem que morresse pela humanidade, sem pecar, vencendo o diabo, vencendo a carne, vencendo o pecado e vencendo a morte. Essa era a porta. Era este
o propósito de Deus. E Jesus entrou pela porta. Ele veio fazer a vontade de Deus. Foi o que ele disse para os discípulos logo depois do seu diálogo com a mulher samaritana. João, capítulo 4, versículo 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele entrou pela porta. Ele não procurou nenhum desvio, não procurou nenhum atalho. Ele cumpriu o propósito que Deus lhe deu. Ele consumou a obra que lhe foi dada a fazer. É preciso entrar pela porta. Quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Aqui Jesus se refere a si mesmo em primeiro lugar. Mas é importante que nós lembremos que, na continuidade da ilustração, ele vai dizer que as ovelhas também têm que entrar pela porta. E ele é a porta das ovelhas. Ele diz isto lá neste capítulo 10, quando ele diz assim no versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ele é a porta das ovelhas. Então, ele primeiro entrou pela porta. Depois, as ovelhas têm que entrar também pela porta. Senão serão ladrões e salteadores. Nós precisamos entrar pela porta. Jesus disse que ele é o caminho, mas o caminho começa pela porta. Eu não consigo entrar no caminho da salvação se eu não entrar pela porta, pelo começo do caminho. O começo do caminho é a porta. Jesus disse isso lá no Sermão do Monte. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Para ser salvo, eu tenho que entrar pela porta. Jesus entrou pela porta e ele mesmo é a porta. Ou seja, ele, por ter se humanizado, se tornado a semente da mulher, vencido o pecado, vivido sem pecar, esmagou a cabeça da serpente, e por ter entregado a sua vida por nós, teve seu calcanhar ferido, ele entrou pela porta. E agora nós podemos entrar por este caminho, por esta porta estreita, porque ele é a porta das ovelhas. Não há salvação a não ser por Jesus. É por isso que ele vai dizer mais adiante, agora dizendo aos seus discípulos, lá no sermão das últimas instruções, João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só há um meio de nós entrarmos no céu, de nós alcançarmos a vida eterna. É pela porta. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Então, cuidado, cuidado. Só existe um Salvador, é Jesus. Ele primeiro entrou pela porta. E todos os que o seguirem também chegarão ao céu. Ele foi o primeiro. Ele entrou pela porta.
se fez homem, não pecou, morreu por nós, ressuscitou, foi ao céu, está no trono do Pai. E todos aqueles que o seguirem, negando a si mesmos, tomando a sua cruz, também chegarão ao céu. É o que diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele abriu o caminho. Tem um hino da harpa que nos mostra isso. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Ele entrou pela porta, se fez carne, foi embrião, foi ovo, embrião, feto, recém-nascido, criança, adolescente, jovem e adulto. Morreu por nós, foi defunto, derramou o seu sangue, mas ressuscitou, subiu ao céu e está à direita do Pai. Nós também, se nascermos de novo, aí um nascimento espiritual, crendo nele, tivermos os nossos pecados perdoados, quem crê nele passa da morte para a vida, e vivermos fora da prática do pecado, também seremos glorificados como ele foi glorificado e estaremos com ele no seu trono. É a promessa que ele nos dá. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então aqui nós temos aqui, Jesus foi o primeiro a entrar pela porta. E nós também temos que entrar pela porta. E a porta é ele próprio. A porta das ovelhas é Jesus. Quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Jesus continua dizendo: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus prova que ele é o nosso pastor. Por quê? Porque ele se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E a sua ressurreição confirma a sua vitória sobre a morte e é a garantia da nossa fé. Ele entrou pela porta. E é isso que ele estava falando para os judeus. Os judeus não queriam ver, não queriam reconhecer, se recusavam a aceitar que ele era o Cristo, o Filho de Deus, mesmo ele tendo feito um milagre tão extraordinário como era a cura daquele cego de nascença. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Aqui, Jesus mostra que o pastor, ele entra pela porta. O porteiro abre. E aqui, quando fala do porteiro, fala do Pai. O Pai, ele abre o céu para os homens por causa de Jesus. Jesus foi ao céu vitorioso. E por isso, ele voltará levando os que creram nele.
É o que diz o Salmo 24. Salmo 24, Salmo de Davi, versículo 6. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Observa aqui que o salmista, ele fala sobre a geração daqueles que buscaram a face de Deus, os salmos. Mas primeiro, o Senhor, que é o Rei da Glória, ele entra nos portais eternos, no céu. Mas ele entra sozinho, forte e poderoso. Poderoso na guerra, por quê? Porque havia vencido, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a morte. Ele agora volta para o céu triunfante. O Senhor forte, o Senhor poderoso na guerra. Mas há uma segunda chamada. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Aí é o Senhor dos Exércitos. Ele vem acompanhado. Acompanhado de quem? Acompanhado dos que buscaram a face do Senhor. Daqueles, o versículo 4 diz, que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Os que creram em Jesus, os que o imitaram, viveram, depois de terem crido que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, não viveram mais na prática do pecado. Foram limpos de mãos, ou seja, praticaram boas obras, porque tinham crido em Jesus, e a fé verdadeira e viva pratica boas obras. Aquele que é puro de coração, porque foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aquele que não entrega sua alma à vaidade, aquele que não se deixa seduzir pelas coisas deste mundo, mas busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aquele que não jura enganosamente, porque ele pratica a verdade. Ele não mente. Ele não compactua com o pai da mentira, que é o diabo. Esses entrarão com o Senhor nas mansões celestiais. O porteiro abre. Jesus, morrendo na cruz, pagou o preço dos nossos pecados. E por isso o véu do templo se rasgou de alto a baixo e o caminho foi aberto. É o que o escritor aos Hebreus diz, Hebreus capítulo 10. Tendo, pois, irmão, versículo 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. O porteiro abre. Por quê? Porque o Senhor entrou pela porta, consumou a obra que foi dada a fazer. Jesus entrou pela porta e agora o porteiro abre e as ovelhas ouvem a voz. Jesus as chama pelo nome e as traz para fora. Agora elas vêm. E essa cena eu vi, ainda hoje acontece em Israel. Israel é um país pequeno. Israel, além de ser um país pequeno, tem muita área desértica e, portanto, não tem espaço. Como aqui no Brasil, nós temos aí os rebanhos de bovinos, ovinos, caprinos, aí ficam aí à vontade nessas fazendas enormes que nós temos. Lá não. Lá, normalmente, como são poucos os espaços, à noite as ovelhas todas são recolhidas em apriscos, em currais, mas vários rebanhos compartilham o mesmo curral. E pela manhã,
o pastor vem e chama as suas ovelhas. E as ovelhas só atendem à voz do seu pastor. Elas conhecem a voz do seu pastor e eu vi um vídeo na internet, é incrível. Tem um monte de ovelha, chega um pastor, só as ovelhas daquele pastor atendem ao chamado do pastor. Porque o pastor trata individualmente a cada ovelha. Não existe tratamento de massa, não. Todos conhecem, todas elas conhecem a voz do seu pastor, mas ele as trata individualmente. E é esta imagem que Jesus usa, por isso que é uma ilustração. Ela é uma imagem muito conhecida dos israelitas. E ele então diz, olha, as ovelhas ouvem a voz do pastor e saem para fora. E quando o pastor as tira para fora, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Trazer para fora do mundo é a igreja. A igreja são chamados para fora. A nossa declaração de fé, no cremos da nossa declaração de fé, no item 8, diz: cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal, assembleia dos fiéis remidos de todas as eras e todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. Então nós somos chamados do mundo, somos tirados para fora do mundo. E assim, nós ouvimos no mundo, nós ouvimos a voz do Senhor e seguimos. Veja que o Senhor, o pastor, ele chama a ovelha, atrás para fora, mas fica com elas. O texto diz: vai adiante delas, não as abandona, as dirige. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, aqui no mundo, como diz o item 8 da declaração do cremos, da nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. É isso que nós devemos fazer aqui no mundo. Nós devemos seguir a Cristo, ouvir a sua voz, obedecer a sua palavra, viver em santidade, imitar a Jesus, suportar a cruz, as contradições dos pecadores contra nós, para chegarmos até o trono de Cristo. Mas para chegarmos ao trono de Cristo, precisamos passar pelo Getsemane, pelo Calvário, pelo sepulcro. Essa é a vida cristã. Jesus disse: olha, vocês precisam entrar pela porta, vocês precisam reconhecer que eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Vocês precisam obedecer a minha palavra, permanecer na minha palavra. Foi o que ele disse no sermão que nós estudamos na lição passada. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A ovelha de Jesus foge da voz estranha, do estranho. Quando vem alguém contar uma heresia, contar uma mentira, quando vem alguém distorcer a sua palavra, ele rejeita, ele foge dessa turma. Por quê? Porque ele conhece a voz de Jesus. Agora, para conhecer a voz de Jesus, a gente tem que estar sempre conversando com Jesus. Eu tenho que estar sempre atento ao que Jesus fala. Nós temos feito isso? Nós verdadeiramente somos ovelhas de Jesus? Conhecemos a sua voz ou nos deixamos enganar pela voz dos estranhos? Mas quando Jesus fez essa ilustração, eles não entenderam. Eles não entenderam. E então Jesus explica
Olha o interesse de Jesus na salvação das almas. Ele explica, como diz o povo aí hoje, ele desenha o que ele falou. Ele diz, olha, eu sou a porta das ovelhas. E aqui nós temos mais uma, nós temos 12 expressões no Evangelho segundo João, em que Jesus diz que é alguma coisa. Em 7 vezes ele diz eu sou, que é a expressão que Deus usou para se identificar a Moisés. E, portanto, quando ele fala sou eu ou eu sou, ele está afirmando a sua deidade. Agora, por 12 vezes no Evangelho segundo João, ele diz que é alguma coisa. Nós já estudamos numa lição passada, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aqui ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Ele é a porta. Ele é o meio de entrada para a vida eterna. Só temos a vida eterna se crermos em Jesus. Lembrem lá do peregrino de John Bunyan, né? Ele teve que passar pela porta. E quando ele passa pela porta, iniciando propriamente a jornada para a cidade celestial, porque até então ele só tinha saído da cidade da destruição, é ali que cai o seu fardo, é ali que ele recebe o diploma, que era o passaporte de entrada no céu, é ali que as suas vestes são mudadas, porque ele entrou pela porta. A porta é Jesus. Eu preciso crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, para poder entrar no céu, para poder alcançar a salvação. E Jesus diz, olha, quem veio antes de mim é ladrão e salteador. E as ovelhas não os ouviram. Já nos dias de Jesus, já tinham vindo falsos cristos, falsos messias, falsos libertadores. No próprio Novo Testamento, nós temos a menção de um deles, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 37. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Aqui nós temos a fala de Gamaliel no Sinédrio, quando os apóstolos foram presos. E Gamaliel menciona que antes de Jesus tinha vindo um cidadão chamado Judas o Galileu, que Flávio Josefo, o historiador dos judeus, chama de Judas de Gamala, porque era a cidade da Galileia que Judas era, e que foi o fundador do grupo dos Zelotes. Os Zelotes, que eram os terroristas daquele tempo, que queriam uma revolução, queriam livrar Israel do domínio romano pela força das armas, porque eles achavam que quando o povo de Israel se revoltasse contra Roma, Deus mandaria o Messias. Faltava uma atitude do povo de Israel para que o Messias viesse. Os zelotes. Tinha um dos discípulos de Jesus que tinha sido zelote, Simão, que não é o Pedro, é o outro Simão, que tinha sido zelote. E esse Judas tinha se dito Messias, tinha se dito libertador do povo. Então Jesus disse, aqueles que vieram antes de mim, eles são ladrões e salteadores. E as ovelhas não os ouviram. Nós vemos aqui que quando Judas foi morto, o povo se dispersou. Mas Jesus repete, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim,
salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Aqui é interessante que Jesus diz que quem entra por ele já não está com a salvação garantida, não. Crer, a fé, é o primeiro estágio, é por onde você entra pela porta. Mas a vida cristã é uma vida de contínuo desenvolvimento e aperfeiçoamento até chegarmos à glorificação. A salvação é um processo. O apóstolo Paulo mostra bem isso no capítulo 5 da Epístola aos Romanos. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É por isso que Jesus diz: quem entra por mim salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. A vida cristã é uma continuidade. Eu entro pela fé a esta graça, como disse Paulo aqui em Romanos. Mas depois da fé, depois da entrada, eu preciso ter a firmeza. Da firmeza eu tenho a esperança da glória de Deus. E depois, no dia a dia deste mundo, nós teremos tribulações. Por isso Jesus disse: no mundo tereis aflições. E essas tribulações, elas produzem a paciência produz a experiência produz a esperança, que não traz confusão. E tudo isso por causa do amor de Deus que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então a vida cristã é uma vida em que o Espírito Santo está em nós, porque nos é dado quando cremos. Nós cremos, o Espírito Santo vem para nós, traz o amor de Deus, e este amor de Deus que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, ele vai fazendo com que nós ganhemos firmeza, tenhamos a esperança da glória de Deus, quer dizer, não nos prendemos às coisas desta vida, passamos a querer as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são de cima. Isso é entrar e sair e achar pastagens. Nós passamos a ser alimentados. Nós somos santificados, crescemos espiritualmente, buscamos o poder de Deus, conhecemos as Escrituras, por isso nós não erramos, vamos seguindo a voz de Jesus, vamos ficando mais próximos a Jesus, ouvindo Jesus mais de perto, e isto nos levará ao céu. Já o ladrão, enquanto a porta, que é Jesus, vai nos aproximando ao céu, vai nos levando ao céu, vai nos alimentando, nos fazendo crescer, gerando em nós paciência, experiência e a esperança, fazendo com que produzamos as qualidades do fruto do Espírito, que são o desdobramento do amor de Deus que está em nós. Enquanto isso, o ladrão, que não é o pastor, ele não vem senão a roubar, a matar e a destruir. O ladrão, ele vem para matar. Enquanto o pastor dá vida, aumenta a nossa vida, nos alimentando, nos fazendo crescer, nos fazendo aproximar de Deus, o ladrão, ele vem para matar. O objetivo dele é matar. Fazer com que deixemos o pastor, deixemos a vida.
Ele vem para roubar. Aliás, eu pulei aqui, falei primeiro matar ou roubar. Ele vem tirar a nossa salvação. Por isso, Jesus disse lá para a igreja de Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se você não guardar a palavra de Deus, você não se aproximar do pastor, o ladrão vai roubar você, vai tirar você do rebanho e vai tirar a sua segurança, a sua proteção, a sua alimentação. E vem destruir. O objetivo do ladrão é destruir, é desfazer a sua salvação, desfazer a sua vida espiritual. E o ladrão aqui, irmãos, não é propriamente o diabo. Veja que Jesus diz: aqueles que foram antes de mim são ladrões e salteadores. Jesus está falando aqui dos falsos cristos, dos falsos mensageiros, dos filhos do diabo que mentem, distorcem a palavra de Deus para nos enganar. Não é propriamente o diabo, mas são agentes do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. Porque o diabo é o homicida desde o princípio. Então aqui, quando muita gente prega o ladrão, que é o diabo, não está correto, mas também não está errado. O texto não diz que este ladrão seja o diabo, mas é evidente que este ladrão é um agente do diabo. É um filho do diabo. E Jesus diz, lá em João capítulo 8, versículo 44, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Então este ladrão aqui não é o diabo, mas é alguém que satisfaz o desejo do diabo. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ora, se ele vem para matar, roubar e destruir, ele vem fazer o trabalho para o diabo. Mas Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus vem nos trazer vida abundante. Vem nos trazer a nossa comunhão com Deus. Ele nos leva até o contato com Deus. Ele nos leva à presença de Deus. E nós podemos crescer na presença de Deus. Crescimento espiritual. E ele ainda diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele não só nos ampara, nos alimenta, nos protege, mas ele também dá a sua vida pelas ovelhas. Ele nos ama. Já o ladrão, o mercenário que não é pastor, quando ele vê o lobo, ele deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Há uma diferença entre o pastor e o mercenário. O mercenário é aquele que atua por dinheiro, por interesse próprio, para tirar vantagem. Quando há risco, quando há perigo, ele foge. Ele deixa as ovelhas à mercê do lobo. E o lobo vem com dois objetivos. Ou arrebatar, matar a ovelha para dela se alimentar, ou dispersar o rebanho. Esse é o trabalho do lobo. O lobo também é outro agente de Satanás. E Jesus disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque os falsos profetas são lobos vestidos de ovelhas. O lobo ele só tem duas tarefas. Arrebatar as ovelhas, ou seja, tirar as ovelhas
do rebanho, ou destruir o próprio rebanho, porque dispersa as ovelhas. Se as ovelhas ficarem dispersas, não existe rebanho. Então, o papel do lobo é o mesmo papel do ladrão: é roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e a prova disso é que eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém pode agora ter dúvida de que Jesus é o bom pastor, porque ele deu a sua vida pelas ovelhas. Ninguém a tirou dele, ele deu e ele tornou a tomá-la, como nós já falamos aqui. Mas tem mais. Ele diz que ele conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. O bom pastor, além de dar a sua vida pelas ovelhas, ele tem intimidade com as suas ovelhas. Ele conhece as ovelhas e as ovelhas o conhecem. Existe aqui uma comunicação, existe aqui uma intimidade. É por isso que nós precisamos ter intimidade com Jesus. Intimidade é estar só. Você tem um momento em que você está só com Jesus todos os dias, meditando nas Escrituras, orando, reforçando a oração com jejum, buscando o poder de Deus, buscando o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, pensando nas coisas que são de cima. Jesus é o bom pastor. E o bom pastor conhece as ovelhas, mas as suas ovelhas também o conhecem. Se você não tiver intimidade com o bom pastor, você corre o risco de, primeiro, ser enganado pelo ladrão. Segundo, ser dirigido por um mercenário. Terceiro, ser vítima do lobo. Quem não busca ter intimidade com o bom pastor é alvo fácil do ladrão, do mercenário e do lobo. E o resultado disso é você perder a sua salvação, porque você não vai guardá-la e o ladrão a tomará. O resultado disso é você morrer espiritualmente, porque sem intimidade com o bom pastor, você será morto. O resultado disso é que você sairá do rebanho, ou, se todos os que ali estão na sua igreja local tiverem esse comportamento, o rebanho se desfará, porque virá o lobo e arrebatará e dispersará as ovelhas. É o que nós temos visto com tristeza na Europa e nos Estados Unidos. E já começa a ocorrer aqui no Brasil. Igrejas fechando. Por quê? Porque deixaram de ter intimidade com Deus. O lobo veio, dispersou o rebanho, arrebatou as ovelhas e depois dispersou o rebanho. O segredo para nós não sermos atingidos pelo ladrão, pelo mercenário e pelo lobo é termos intimidade com o bom pastor. Assim como Jesus tinha intimidade com o Pai. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele dava a sua vida pelas ovelhas porque ele tinha intimidade com o Pai e sabia que era isso que o Pai queria que ele fizesse. Quando nós temos intimidade com Jesus, nós fazemos o que ele quer. Nós entramos pela porta. Entramos e saímos e achamos pastagens. E aí Jesus revela algo para aqueles seus ouvintes incrédulos e resistentes.
ele diz assim: olha, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ele fala da igreja. Ele não está falando mais de Israel. Ele diz agora que ele irá juntar israelitas com gentios para formar um rebanho que terá um só pastor. E este rebanho é a igreja. Pedro fala deste rebanho lá em 1 de Pedro, capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Este rebanho do Senhor é a igreja. É a igreja do Senhor Jesus, que ele iria edificar. Ele não tinha edificado ainda. Ele diz: ainda tem outras ovelhas que me convém agregar, e elas ouvirão, está no futuro ainda, porque a igreja se iniciaria no dia de Pentecostes, e na verdade os gentios seriam atingidos só lá a partir da pregação de Pedro na casa de Cornélio. E depois que Jesus faz essa ilustração e explica a ilustração do bom pastor, havia uma divisão entre os judeus. Alguns diziam: tem demônio, está fora de si. Por que o ouvis? Os resistentes, os incrédulos, eles continuavam cegos porque diziam que viam. Mas outros já falavam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Mais uma vez aqui, os sinais atraindo as pessoas para a palavra do Evangelho. Havia uma divisão entre eles, mas ninguém havia crido. Uns davam o benefício da dúvida por causa do milagre. Outros já diziam: é endemoniado. Aqueles que estavam com o benefício da dúvida, por ocasião da festa da dedicação, e esta festa da dedicação, eu me lembro bem quando eu lia, quando eu era adolescente, e li aqui, falei: mas que festa é essa? Onde que está essa festa? E procurei na Bíblia toda e não achei. Porque esta festa, ela foi estabelecida no período intertestamentário. É a festa de Hanukkah, ou festa das luzes. Ela foi criada no período dos Macabeus, que está até registrado lá no primeiro livro dos Macabeus, que só existe na Bíblia Católica, que é um livro histórico, mas não é inspirado. É por isso que ele não deve estar na Bíblia. Mas ele conta a história de como os israelitas, como os judeus, se livraram do domínio sírio, depois que o rei Antíoco IV Epifânio, ele invadiu Jerusalém e profanou o templo. Ele mandou sacrificar um porco no templo e ainda em Jerusalém, e ainda colocou uma estátua do deus Júpiter, deus grego Júpiter, no lugar santíssimo. Então ele profanou o templo. Os judeus se revoltaram, sob o comando de Judas Macabeu, eles venceram o rei Antíoco IV, declararam a independência, e Judas Macabeu, então, que era sacerdote, inclusive, ele mandou purificar o templo. E aí o templo foi purificado, mas quando eles reinstauraram o templo, havia só um pouquinho de azeite para acender as lâmpadas do candelabro, que ficava ali no lugar santo. E eles tiveram que fazer o azeite, que é um azeite especial, que a lei de Moisés manda fazer, está lá no livro do Êxodo, e aquele azeite não daria para deixar as lâmpadas acesas
até que se preparasse conforme a lei o azeite necessário. E, milagrosamente, aquele pouquinho de azeite manteve as lâmpadas acesas durante 8 dias. Quando chegou o azeite produzido conforme a lei, aí então eles puderam abastecer. E para então celebrar a purificação do templo e este milagre ocorrido, foi criada a festa das luzes, por isso que se chama festa das luzes, ou Hanukkah em hebraico, e que é uma festa que ocorre no mês de Kislev, que é correspondente ao novembro, dezembro do nosso calendário. E é inverno lá em Israel. É verão aqui no Brasil, mas é inverno lá em Israel. E depois que Jesus fez essa ilustração, ele estava em Jerusalém e ocorreu esta festa. É o que diz o capítulo 10, versículo 22. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. É por isso depois que os discípulos, quando Jesus sobe aos céus e quando começa a igreja, eles se reúnem no alpendre de Salomão. Era o lugar onde Jesus ficava no templo. E então os judeus que estavam em dúvida chegaram até Jesus e disseram: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dizendo-lo abertamente. Você é o Cristo ou não é? Eles já tinham perguntado isso para João Batista antes. Mas Jesus não cessava de dizer que era o Cristo. Os irmãos veem o que é o coração endurecido, o que é o coração incrédulo. E Jesus disse: Olha, eu já disse, e vocês não creem. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me conhecem, e elas me e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém poderá arrebatá-las das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus então complementa a ilustração do bom pastor. Olha, eu já disse para vocês, eu sou o pastor das ovelhas, eu sou o Cristo, eu sou o Filho do Deus vivo, mas vocês não creem. E não creem por quê? Porque vocês não conhecem a minha voz, porque vocês não creem em mim, porque vocês não entram pela porta. Quem entra por mim, quem crê em mim, é salvo. Quem não crê não é salvo, não quer me ouvir. Aqui nós temos mais uma vez a recusa em ouvir a palavra de Deus, como nós vimos na lição passada. A parábola do semeador, aquela semente que fica à beira do caminho. Ouvem a palavra, ouvem o evangelho, mas o maligno, como eles não entendem, o maligno vem e as arrebata. É o que acontecia com o povo. E João vai mostrando como a rejeição aumenta a cada instante. E Jesus, mais uma vez, ele diz que é Deus. Ele diz que ele e o Pai são um. E a reação dos judeus, aqueles que ainda tinham dado o benefício da dúvida, a reação deles foi pegarem pedras para o apedrejarem. E aí Jesus não se oculta do meio deles. Ele pergunta: por qual obra vocês estão me apedrejando? E eles dizem: não, nós não estamos te apedrejando por nenhuma obra. Porque eles tinham reconhecido. Como pode um endemoniado dar vista ao céu? Mas eles dizem: não é por nenhuma obra, é porque você está blasfemando. Porque sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. E aí Jesus cita o Salmo número 82. O Salmo número 82, os juízes, as autoridades a quem o Salmo se dirige, os poderosos, ele diz assim, Salmo de Asaf,
Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem. Andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Jesus disse, olha, vocês querem me apedrejar porque eu disse que eu sou Deus? Deus, usando o salmista Asaf, chamou os poderosos e injustos juízes de Israel de deuses. Se Deus chamou os ímpios de deuses e a escritura não pode ser cancelada, por que é que vocês, porque eu disse que sou Deus e eu sou Deus mesmo, querem me apedrejar? Eu provo que eu sou Deus por causa das obras que eu fiz, que são as obras do meu Pai. Mas mesmo assim vocês não creem em mim. E aí então eles procuraram prender Jesus. Aí então Jesus escapou do meio deles e aí resolveu sair, e não sair apenas de Jerusalém, mas sair até da Judéia. Né? E foi para onde João batizava no princípio, que aí seria a cidade de Betânia. Não a Betânia onde morava Lázaro, mas uma Betânia que ficava logo depois do Rio Jordão, ali naquele caminho, depois de Jericó. Né? É interessante, parece que na estrada de Jericó para Jerusalém, pertinho de Jericó tinha uma Betânia, do outro lado do Rio Jordão, lá na Pérea. E uma aldeia antes de Jerusalém também se chamava Betânia. Então tinha duas Betânias, uma do outro lado do Jordão e outra perto de Jerusalém. Jesus foi para a Pérea, atravessou o Rio Jordão, saiu da Judéia. Mas muitos iam ter com Jesus e diziam: João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse, deste era a verdade. E muitos ali creram nele. Apesar da maior parte daqueles que estavam no benefício da dúvida terem ter pegado em pedras, tentado matar Jesus, alguns creram nele e se lembravam do testemunho de João Batista. E diziam: olha, tudo que João disse desse homem é verdade. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus insistiu, insistiu, e alguns creram. Foi a menor parte, foi. Mas isso é uma lição para nós. Se nós ouvimos a voz de Jesus, se nós somos ovelhas de Jesus, porfiemos para que as pessoas entrem pela porta. Amém.